Olá, amigos, estamos de volta agora com a nossa videoaula de número 3, que trata da formatação do trabalho. Vejam, nas aulas anteriores, a sequência foi a estrutura, a sistematização da ordem do conteúdo no texto. Hoje agora vamos falar da formatação do trabalho. De que cuida o tema? A nossa aula cuida do formato, isso é formatação. É o formato que ocupa a grafia dentro do texto, a informação dentro do texto. Cuida da margem, do projeto gráfico, do espaçamento, alinhamento, do indicativo de seções, subseções, da numeração progressiva e da paginação e das siglas que nós usamos no trabalho. Então, basicamente, esses 5 elementos que consideramos interessantes para uma apresentação, uma boa apresentação gráfica do nosso trabalho. Nosso trabalho, que já falamos, é acadêmico, mas também científico. Por ser científico, as ABNT já inclusive redigiram, estabeleceram regras específicas sobre o resumo, sobre as citações. Você vai ver aí o número da norma que nós respeitamos por serem normas que ordenam, regulamentam e dispõem da forma de citação, da forma de redigir o resumo, do número padrão internacional do ICBN ou do padrão internacional do ICBN quando sejam livros. Então, existem normas que explicam e orientam para uniformizar a escrita dos trabalhos acadêmicos nacionalmente, estabelecem regras ou parâmetros para você redigir e apresentar seu trabalho. Não se torne tão diferente dos outros trabalhos. Então, o que nós vamos falar, por exemplo, agora, do formato à margem, vale tanto para a dissertação, quanto para o TCC, quanto para um artigo científico e até para um livro. Então, o que seria o formato? O formato é a forma gráfica onde você vai escrever. Os textos devem ser apresentados em papel branco, no formato de folha A4, com essa dimensão aí 21 centímetros por 29,7 centímetros, digital na cor preta, com exceção de ilustrações, tabelas, fotos, que você vai incorporar dentro do próprio texto, que obviamente a cor vai ser diferente, ou pode ser diferente. Quanto à margem, as folhas devem ser apresentadas com uma margem padrão. Então, 4 centímetros, devido à encadernação do texto, você vai deixar 4 centímetros na margem esquerda, 3 na margem superior, devido à numeração das páginas, e na margem direita é inferior 2 centímetros. Tá? Isso é fácil porque o computador nos ajuda a formatar o documento, já colocando essa margem lá como margem designada para o documento, para redigir o documento. Então, a gente não precisa ficar mexendo na margem o tempo todo, não é? Você define a margem e já o computador padroniza as informações conforme essa margem que você especificou. Então, existe também um projeto gráfico, onde se recomenda para a digitação a utilização de uma fonte, ou talvez de 2 fontes. Se você optar pelo Times Roman ou pela letra Arial, que também é selecionada no computador, no Word, você vai usar uma. Bem? Ou usa Times Roman ou usa Arial. Bem? Tamanho 12. Para todo o texto, para todo o texto, toda a dissertação, tamanho 12, salvo em algumas exceções, que são fundamentalmente as citações, quando são maiores de 3 linhas. Então, as citações diretas, maiores de 3 linhas, que são recuadas, nós vamos ver alguns exemplos depois, elas já adotam um tamanho menor. Então, você está trabalhando com tamanho 12, agora você vai colocar tamanho 11 ou 10, preferentemente o 10. As citações diretas no texto, com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros à margem esquerda, fazendo um quadrado, nós vamos mostrar isso depois, com letra tamanho menor. Bem, para a separação entre parágrafos, você pode usar
dar uma entrada de linha de 1,2 centímetro de margem esquerda ou um acréscimo entre linhas. Atenção, se você der uma entrada, um recuo nos parágrafos nessa margem, 1,2 centímetros, você vai ter que fazer isso com todos os parágrafos. Bem? Você não pode apresentar um parágrafo sem esse recuo, sem essa margem, e outro com. Bem? Então, se você usar esse sistema de recuo de 1,2 centímetros, você já prescinde, vai eliminar a possibilidade de não usar esse recuo. Bem? Por exemplo, veja a alternativa, ou um ou outro. Se você usar o recuo, não deve dar espaçamento entre parágrafos. Porque para que serve essa entrada de recuo, de margem, nos parágrafos? Precisamente para ilustrar que o parágrafo começa aí. Bem? Que há uma sequência entre parágrafos, que não é um único parágrafo. Igual, o espaçamento entre parágrafos, quando não há recuo, representa o quê? Que um parágrafo está separado do outro. Um acréscimo de uma linha entre parágrafos significa que você abriu um novo parágrafo. Quanto ao espaçamento ainda, nós podemos falar que o texto deve ser digitado com espaço 1,5, 1,5. Alguns textos podem até ser escritos em espaçamento duplo, mas o que se recomenda 1,5 e o alinhamento justificado. Devem ser digitados em espaçamento simples, as citações que já falei para vocês, citações de mais de 3 linhas, a nota de rodapé, as referências, legenda, ilustrações em tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho que nós vimos lá na folha de rosto, os objetivos, nome da instituição, tudo o que vai graficamente colocado lá na capa e na folha de rosto deve ser digitado em espaçamento simples, diferentemente do conteúdo monográfico, como já falamos, que se digita em espaçamento 1,5. Tá? As referências do final do parágrafo devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. O título das seções devem começar na parte superior, e devem ser separados dos textos que o sucedem por 2 espaços de 1,5. Tá? Atenção para não deixar um título no final da folha sem informação. Então, cada capítulo, cada seção vai começar na próxima folha, na próxima página. Você não pode terminar o primeiro capítulo e começar o segundo capítulo na mesma página. Você tem que passar essa informação para a próxima página. Bem? Então, eles devem começar lá na margem superior. Bem? Os títulos e seções devem ser separados no texto que os precede e os sucede por 2 espaços de 1,5. Na folha de rosto e na folha de aprovação também. Natureza do trabalho, você já viu que devem ser alinhados da forma que deve ser ou centralizado ou recuado quando se trata, recuado à margem direita quando se trata da natureza do trabalho. Outros aspectos indicativos que são importantes quanto à seção, às seções. A seção, o que é? É a parte que divide o texto do documento. Seria o que nós chamamos de capítulos. Ela contém matérias diferentes. Seção 1, seção 2, e as subseções seriam as partes internas dessas seções. Quando você fala 2.1, 2.1.1, 2.3, 2.4, essas seriam as subseções. Bem? Que caracterizam a ordem sistemática da informação dentro dos capítulos, dentro de um texto. Então, o indicativo numérico de cada seção deve respeitar também o título alinhado à esquerda, separado por um espaço conforme a referência recomenda a normas das ABNT. O título sem indicativo numérico, errata, lista, resumo, não tem indicativo numérico. Só os capítulos, seções e subseções. Em número arábico e não em número romano. Recentemente vi livros que onde usam
números romanos. Isso depende do estilo e da projeção da editora, mas nos trabalhos acadêmicos seriam os números arábicos. Os títulos das sessões podem ser destacados utilizando seus recursos em negrito, itálico, grifo, mas, na verdade, o que acontece é em negrito. Muitas vezes, as normas internas das instituições mandam você colocar os títulos em caixa alta e em negrito, e as sessões em escrita normal, em negrito ou sem negrito. Aí depende já da orientação de cada norma. O título ou sessão pode ser destacado utilizando seus recursos conforme a instituição determina nas suas próprias normas ou regras para o trabalho acadêmico, que é própria da instituição. Elas todas se elaboram olhando as ABNT, mas nem todas uniformemente respeitam a ordem, por exemplo, de que seja negrito, de que seja em itálico, enfim, veja a norma da instituição. Os elementos sem títulos e indicativos numéricos podem ser aquelas folhas de aprovação, dedicatória, que nós vimos que são elementos que não são necessários, obrigatórios, são opcionais. Epígrafe. Então, esse não tem. Se você usou, colocou epígrafo, folha de aprovação, você não precisa dar um número, enumerar esses elementos. Então, vamos ver aqui o slide como é um exemplo da divisão do trabalho do ponto de vista interno. Quando falamos em sessão, que muitas vezes o pessoal pensa que capítulo, relação à sessão com capítulo. Sessão primária seria o número de capítulo. Você começa 1, sessão secundária 1.1, sessão terciária 1.1.1 e assim vai. Bem? Quando chegar à sessão quinária, você já vai partir para a linha. Bem? Chegou 1.1.1.1, a linha A, quando esgotou essa grafia, observação, separação gráfica, você vai optar pela subalínea, que seria aquele tracinho que está lá. Bem? Essa seria a sequência. Segundo capítulo igual, você abre o capítulo, denominação do capítulo, 2.1, um aspecto importante interno do capítulo, 2.1.1. Quando chegou à seção quinária, você vai também igualmente para a linha, você vai igualmente para a subalínea. Essa seria a estrutura nessa forma de marcação. Okay? Então, outro aspecto, a paginação e sigla. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, porém, ou mais, não numeradas. Você vai contar, a partir da folha de rosto, todas elas, só que a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual. Bem? Preferentemente da introdução. No campo superior direito e com 2 centímetros da borda. O próprio computador faz isso. Você marca, sempre lembrando que você coloca na parte superior direita do trabalho. Diferentemente de outras normas internacionais que permitem você centralizar o número ou colocar na parte inferior, ou esquerda ou direita, igual que os livros que nós lemos aí, independe uma coisa da outra. O trabalho científico se exige primeiro o número de página, sequencialmente, só se coloca a partir da parte textual, da introdução, o número de página, então vai começar com a página 11, e aí para frente, porque as páginas anteriores não foram enumeradas, mas foram contadas. Então, se o trabalho foi dividido em mais volume, também você vai dar uma sequência nessa paginação e deve recomendar, deve contar, deve observar as normas das instituições. Por exemplo, se você estudar no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, você vai encontrar lá as regras para a elaboração do trabalho científico, orientando essa mesma mecânica. Então, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua atenção. Chegamos ao final dessa primeira etapa. Nós vamos passar para as próximas aulas, do número 4 e do número 5, para concluir assim o nosso curso. Eu agradeço pela atenção e convido-vos a que continuem com a gente aqui na Jurismente Curso. Muito obrigado. Boa leitura.